Então, tá início a gravação. Boa noite a todos. Como de costume, né? Já falei desde o primeiro encontro. Esse momento é o momento de compartilhar, né? Compartilhar experiências, trocar informações um com o outro, em especial, de repente, formar algum tipo de parceria, né? Então tá, eu começo me apresentando. Desnecessário, eu me apresentei outra vez, mas sou Ana Paula Elias, agente local de inovação, e estou acompanhando esse grupo aqui no nosso 5º ciclo do projeto Alien, Sebrae Mato Grosso, né? Gostaria que os senhores se apresentassem, para que todos tenham conhecimento de quem está aqui online hoje. Quer começar, Wellington e Letícia? Boa noite, me chamo Elton, dono da loja Fonte Céu Solar, junto com minha esposa. A gente trabalha no ramo do celular há mais de 10 anos. A gente era de outra cidade, de Rio Verde, Goiás, e a gente veio para cá e montou uma loja aqui há 2 anos. Excelente. O Wellington e Letícia estão no município de Vargem Grande, próximo ao mercado Big Lar, ali o Banco da Caixa, de frente com o banco, né, Wellington? André? Isso mesmo. Boa noite a todos. Eu sou o André, aqui da empresa GFX, Mídia Visual. Está meio barulhento aqui, que nós estamos no vídeo e estamos trabalhando aqui. Deixa eu rodar a máquina. Uhul! Online. Então, não está atrapalhando não, Wellington, dá para ouvir bem, tá tranquilo. Tá bom? Tá bom, bem-vindo. Selma? Tá apertando o lugar errado. Oi, boa noite. Meu nome é Selma, sou lojista aqui no Mato Grosso. Eu tenho uma loja de moda feminina, trabalho com moda plus size há 4 anos no mercado. Ótimo. Cara Juliane, se apresentar, por gentileza? Olá, tudo bem? Eu sou Juliane Mantovani, eu moro aqui em Sinop, no Mato Grosso, e tem 1 ano que eu iniciei com uma loja de confecção infantil, que apesar de ser uma franquia, a gente não tem todo o suporte que deveria. Então, a gente tem que descobrir o mundo sozinho. Vamos descobrir juntos, Juliane. Quem é o usuário que está como Victor? Qual empresa é? Poderia abrir o microfone, por gentileza? Oi, meu nome é Laísa. Eu trabalho Larissa? no ramo de ótica, isso, com meu pai. Ah, sim. É da Ótica Miriam, né? Isso mesmo. Ah, A sim. gente Boa trabalha... noite. Oi? Bem-vinda ao grupo. Ah, obrigada. A gente trabalha como muito motorista, trabalha na BR, né? Mas para abranger os motoristas. A gente oferece exame de vista, trabalho bem legal. Show. A ótica ela é localizada no posto Miriam e no posto Platinão? Isso, no posto Miriam 3 e no posto Platinão, na rodovia dos Imigrantes. Exatamente. Aí, se os senhores tiverem contato com um conhecido que está descendo de Sinop, está descendo de Cocalinho, aqui para a região de Várzea Grande, Cuiabá, a gente tem ótica ali no posto Miriam 3 e no posto Platinão. Próxima na região de Várzea Grande, né? Isso mesmo. Show. Isso, o microfone estava dando interferência aqui. Então, feitas as devidas apresentações, vamos dar início. Então, a gente está começando agora o nosso 4º encontro, né? O equivalente ao 4º encontro, o encontro coletivo. Esse encontro, ele é um preparativo mostrando onde a gente está agora, né? Chegamos aqui no 4º encontro, dos novos encontros que acontecerão, e esse agora é sobre orientação para prototipagem e validação. Essa validação, ela significa tornar válido, né? Executar.
Então, a gente vai desenvolver um protótipo e executar ele. Orientação, prototipagem e validação. Então, o objetivo desse nosso encontro de hoje é o quê? É trazer orientações sobre o processo de desenvolvimento do protótipo, da solução e da testagem e também validação dessa solução, tanto com o cliente ou com o usuário final, né? Esse cliente, ele pode ser um cliente externo, que é o cliente propriamente dito, ou um cliente interno. Cliente interno. Esse cliente interno, quem é? É o nosso funcionário, nosso colaborador, de repente um fornecedor, né, ou um parceiro. Se a gente identificar, né, se alguns senhores empresários identificar um problema, uma dificuldade, uma necessidade, né, um ponto de melhoria no negócio que está relacionado a algo interno à empresa, organização de estoque, algum gerenciamento de processo, algum protocolo, um contato com o fornecedor, talvez a comunicação não está saindo do jeito esperado, né? Algo no sentido de, talvez, reduzir aquele período entre uma compra de um produto e a próxima compra, né? Questão de estoque. Então, esse cliente nosso, essa pessoa que vai testar a possível solução, é um cliente interno ao negócio, que é um colaborador, um fornecedor, um parceiro, né? A equipe gestora, talvez. Aí, outro ponto que a gente vai trabalhar também é o quê? O objetivo desse encontro é promover a aceleração, né? Então, é acelerar o processo de aprendizagem da equipe em relação à solução a ser implantada. Então, um dos objetivos de criar um protótipo também é alinhar, né? É alinhar aquele conhecimento, a aprendizagem da equipe como um todo. Como, por exemplo, olha, a gente está imaginando aqui agora, pensando aqui em mudar a apresentação, dos nossos produtos. Antes, eles ficavam em prateleiras expostas lá no fundo da loja. Aí tem um determinado produto que eu notei que ele não está tendo saída. Não estou conseguindo vender aquele produto como esperado, como programado. E meu cliente ou meu funcionário, ele sugeriu que eu trouxesse aquele produto que estava no fundo da loja para frente, melhorando a exposição dele. E trazer esse produto para frente, pode ser necessário mudar a estrutura, mudar a colocação de prateleira, ou o layout do estabelecimento. Então, antes da gente fazer aquela reviravolta de trocar prateleira de lugar, trocar armário, traz produto para frente, traz produto de trás para frente, troca de lugar, a gente faz um teste antes. A gente avalia se é realmente necessário. A gente pergunta para o cliente se ele está tendo aquele retorno ou não. Eu estou com um cliente tentando entrar e não está conseguindo conectar. Ah, entra, Fabiola. Se está tendo retorno ou não, antes de a gente fazer aquela mudança, né? Nesse sentido. Então, assim, e afinal, o que é esse protótipo? Desde o primeiro encontro, a gente falou de protótipo, falei de protótipo no segundo coletivo, falei no terceiro presencial com os senhores, né, online também, sobre o protótipo. A gente pode encarar o protótipo como um rascunho. Aqui eu trago um conceito, diz assim, o protótipo, ele tem relação, né, ele tem a ver com a viabilidade técnica de um serviço ou um produto a ser comercializado pelo negócio. Eles podem, e esse protótipo, ele tem a vantagem de poder ser melhorado através da coleta de feedback do cliente. São levadas em conta as características mínimas do serviço ou do produto. E ele também serve assim, ele é como se fosse apenas uma idealização e representação da solução lá na frente. Então, é como se fosse realmente um rascunho. Para alguns clientes, eu disse sobre rascunho, né? Que esse rascunho, o que ele é? É o mínimo do que seria o real, né? Antes de tomar uma decisão que envolva recurso, que envolva tempo, que demande mão de obra específica, especializada, a gente faz protótipo, para ver se realmente é aquilo que a gente precisa ou não, né? E esse protótipo, ele transforma a ideia em algo mais palpável, mais concreto. Em que sentido? Seguinte sentido. Olha, eu queria muito melhorar meu marketing, investir em marketing, contratar uma empresa de marketing, fala de marketing.
será que é isso mesmo que você está precisando? Será que é isso mesmo que sua empresa, você precisa fazer? Contratar uma empresa de marketing? Tem cliente que ele vai, contrata uma empresa, gasta, impulsiona, né? Investe recurso ali no marketing, sendo que a parte mínima, a parte mais básica do negócio ainda não está estabelecida. Por exemplo, não tem uma rede social atualizada, ou tem um WhatsApp, mas não consegue atender o cliente ali pelo WhatsApp, entendeu? Então, assim, antes da gente fazer o investimento, eu oriento, né, aconselho assim, antes de fazer o investimento financeiro, com essa parte de impulsionamento, né, de gastar, contratar uma empresa, a gente tem que ter o mínimo, né, que é realmente estar na rede social, ter uma rotina de publicação, né, ter a interação com o cliente já estabelecida. Então, o protótipo, ele serve para quê? Para criar, coordenar e registrar. Quando a gente tem essa ideia de uma solução só na cabeça, e a gente passa ela para o meio externo, por uma maquete, um desenho, uma foto, um rascunho, quando a gente coloca ela externamente, a gente tem a possibilidade de melhorar a ideia e de ver se realmente aquela ideia ela é viável ou não. Ok? E, afinal, como que eu posso prototipar? Como que eu vou construir esse protótipo? Como que eu vou criar esse protótipo? Ou, de repente, ter algo já pronto? Como que eu vou me orientar na definição desse protótipo, né? E aqui eu trago alguns exemplos, formas de protótipo, né? Como esse aqui, por exemplo, ele segue um fluxograma. Eu lembrei da ótica Miriam, né, a Larissa, que é o seguinte, aqui, por exemplo, a gente segue um atendimento da ótica, que ele começa ali com a emissão da nota fiscal e finaliza no próximo ano. O ano tem 360 dias, 65 dias, esse aqui é com 400 dias, que é o prazo médio da lente começar a falhar, né? A lente do óculos não está mais tão boa. Então, o que eles construíram? Eles construíram um fluxograma de atendimento ao cliente, que inclui desde o início da compra ali, da entrega do óculos, uma mensagem de agradecimento, pedindo feedback, perguntando se o cliente já realmente já se acostumou, né, com o óculos ou com a lente, né? Lá, aqui no meio, né? Ligar 15 dias após a venda para ver se realmente aconteceu a adaptação. E lá no final, com 400 dias, lembrar o cliente que tem que trocar, né? Então, assim, é uma forma de manter aquele cliente ativo. Ele vai estar sempre lembrando de você. E tendo, assim, por exemplo, um carinho, né? No sentido assim, nossa, realmente a ótica lá lembrou de mim, né? Falou para mim vir trocar o óculos, eu vou lá na vez de novo. Então, isso aqui é um fluxograma. Ele segue um fluxo, né? Do início ao fim. O outro à direita, mais curtinho, sequinho, bem objetivo ali, é um de aniversário. Nesse caso aqui, ele fala assim, mandar uma mensagem um dia antes com desconto. Nessa empresa, eles dão, por exemplo, um desconto na data de aniversário do cliente, né? Então, você manda no dia anterior e no próprio dia, né, do aniversário, nesse caso aqui, eles mandam parabéns, né? Ligam para dar parabéns. Aqui ainda temos um protótipo falando no processo de venda, né? Naquele processo de captação de cliente. Desde a prospecção de lead, né? O lead é aquela pessoa que pode ser um cliente, pode vir a tornar um cliente, né? É uma pessoa que está com possibilidade de finalizar um negócio com a gente. Então, lá, prospecção de cliente. Passo 2, conversão em visita. Passo 3, atendimento presencial. 4, apresentação de proposta e negociação. Passo 5, contrato. Finalizou a compra e realizar um pós-venda. Então, assim, de forma bem resumida e apresentável, né? A gente pode levar isso aí para a equipe da empresa, né? Para a equipe interna, para uniformizar um atendimento. Então, assim, olha, fulano sempre esquece do que tem que ser feito. Ou tinha que apresentar um documento, mandar uma mensagem lembrando o cliente sobre alguma conta, ou parabenizando e esqueceu de mandar. O aniversário não tem como mandar parabéns depois que passou, né? Então, é um tipo de falha, de erro, que a gente não pode ter. Então, nesse sentido, a gente usa um fluxograma, um lembrete, um passo a passo, para seguir. Aqui um outro é um mapa mental. O mapa mental, ele lembra muito o fluxograma, mas ele tem algo que conecta um pensamento, né, experimental,
um pensamento, uma ideia com a outra. Nesse caso aqui, são 3 ideias, 3 etapas, né, 3 colunas, de um processo de contratação, que vai ali desde a definição do cargo, divulgação da vaga, aí passa para a segunda fase, pré-seleção, seleção, entrevista, e a terceira fase, análise das entrevistas, escolha do candidato, entrega de documentação e finalizando na contratação. Lembrando que um processo, ele tem sempre começo e fim, né? Então, se o processo de contratação, ele começa quando a gente procura a pessoa que vai ser contratada e finaliza na contratação. Então, a última etapa ali desse mapa mental é a contratação. Aqui eu trago um outro, que se chama jornada de cliente. O que é uma jornada de cliente? A jornada de cliente, ela começa, ela tem 1, 2, 3, 5 fases principais, né? A primeira é a consciência do quê? O cliente tem a consciência da sua existência como empresa, como empresário, como produto, como serviço, né? Então, ele pensa assim, ele tem consciência, ele sabe, por exemplo, que a GFX mídia visual, né, existe. Então, ele tem consciência disso. Essa consciência vem da onde? Vem de um anúncio, vem de um outdoor que ele passou e viu, vem de uma indicação de um amigo, né, lá o boca a boca, né, uma indicação de um conhecido, de um parceiro. Ele tem consciência porque ele recebe uma mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, de repente um e-mail. Então, assim, ele tem a consciência, ele já sabe da sua existência. O próximo passo é a consideração. A consideração é quando ele tem noção do seu serviço e passa a considerar se te contrata ou não contrata, se compra com você ou não compra com você. Como que a gente faz para ele ter uma consideração ainda maior? É estar vivo na vida dele, né? Por exemplo, se o meu cliente é um jovem que fica no Instagram, eu estar no Instagram é uma possibilidade de eu conseguir que ele me considere, né? Se meu cliente é um senhor, tipo assim, um senhor, um adulto, né? 40 anos, 35, 40 anos. É um senhor, o senhor provavelmente vai estar no Facebook. Se eu quero que meu possível cliente me veja e me considere, eu não vou publicar no Instagram, porque o cliente não está no Instagram, ele está no Facebook. Então, assim, eu vou utilizar blog, mídias, né? Aí, a terceira fase é a compra. O cliente, ele não é cliente quando ele compra, só compra, ou compra a primeira vez. A compra é o meio do processo. Porque, assim, essa compra pode acontecer por onde? Qualquer canal. Presencial, e-commerce, loja, mascateiro, não sei. Mas vai acontecer a compra. Após a compra, tem um processo que é a retenção. Eu vejo muito empresário falar assim, captar cliente, buscar cliente, ter mais cliente, aumentar a carteira de cliente. Mas não fala do cliente que ele já tem. De repente, ele tem ali um cliente que ele atendeu só uma vez, 8 meses atrás. E o produto é um produto de consumo mensal. Tipo a Juliane, por exemplo. Juliane é moda infantil, né? Moda infantil. Eu penso numa criança. O meu filho trocava de roupa a cada 45 dias, até ontem. Ele tem 12 anos. A cada 45 dias, 50 dias no máximo, a roupa não servia. Ele mudava de numeração. Então, assim, eu preciso comprar roupa sempre. Se eu tenho uma loja de roupa, eu vou manter um contato com aquele cliente de forma que ele retorne a comprar. E eu retenha ele. Como que eu vou reter? Eu vou reter aproveitando, sim, trabalhando o pós-venda, trabalhando o feedback, né? Dando um retorno para ele, lembrando dele. De repente lança uma promoção, ou entrou chegou produto novo. Divulga o produto novo chegou, divulga o meu portfólio, né? Seja na forma online ou não, nas redes sociais, no WhatsApp, né? Aquele canal que você tem de comunicação com o cliente. E o próximo ponto, e o ponto final, e eu considero um dos mais importantes, é o apoio. Esse apoio, o que é? O apoio é aquela parte, assim, que o cliente, ele deixa de ser somente cliente comprador e ele passa a ser um apoiador do seu negócio, ou um impulsionador do seu negócio. Por vezes, o próprio cliente que já estabeleceu, ele é mais eficaz do que uma ferramenta de divulgação, do que uma empresa de marketing, né? Por exemplo, a Selma. A rede social da Selma, a rede do negócio dela, da empresa dela, além da qualidade dos produtos, os comentários dos clientes, né? Pós-venda ali, né? O comentário do cliente, feedback do cliente fala da qualidade do produto e reforça sempre o tipo de atendimento. A atenção, o carinho, a prestatividade, a organização dos produtos, como que as roupas, é uma loja de roupa, como que as roupas estão dispostas. Então, assim, esse cliente é um cliente apoiador. Então, ele volta
para comprar sempre, e além de voltar, ele traz outros clientes. Então, ele é aquele que entra lá no começo para apresentar a empresa para o amigo, né? Então, esse aqui é um tipo de protótipo, considerando a jornada do cliente, e nessa jornada, os senhores identificam, por exemplo, qual é a melhor ferramenta de comunicação, considerando ali na parte laranjada, do amarelo para o laranjado. Ali é comunicação. E-mail, blog, mídia, divulgação em outdoor, panfleto, né, realizar panfletagem. Tem negócio que é panfletagem, que nem o da Ótica Mínima. O cliente é caminhoneiro. Ele vai passar o ano todo por ali, com certeza. Mas ele não vai estar tanto na rede social, porque na estrada provavelmente não tem sinal de internet razoável para ele estar no Instagram, no Facebook ou no Google. E o WhatsApp? Não sei, ele está dirigindo, né? Não vai parar para ficar no WhatsApp. Mas um panfleto provavelmente seria mais impactante do que simplesmente uma mensagem no WhatsApp, ou uma divulgação, um anúncio na internet. Para ele seria um panfleto, ou um outdoor, uma faixa, né? Lembrando, né? Ou quando o brinde, né? A caixinha de óculos, por exemplo. Vem a caixinha de óculos, na parte externa da caixinha de óculos, as informações da empresa, para o cliente lembrar. Então, assim, essa jornada a gente desenha conforme a característica do negócio e dos nossos clientes. Aqui um outro ponto, um outro tipo de protótipo possível de realizar, que é um que eu sou fã dele, é o cronograma de postagem. Então, aqui considero do dia 1º até o dia 20, do dia 1º ao dia 20. E esse cronograma, ele segue o quê? Ele segue a necessidade do negócio, das pessoas, né, dos clientes. Então, aqui nesse daqui, por exemplo, ele fala sobre na terça-feira. Segunda-feira, nem tanto, que os clientes estão meio assim de ressaca, né? Mas na terça-feira, mensagem inspiracional. Então, já começa mandando uma mensagem de inspiração. Aí, na quarta-feira, post de venda. Então, assim, post de venda, ele apareceu na quarta-feira do dia 3 e não repetiu mais. Então, aqui, essa empresa, cada dia do mês, tem um tipo de publicação diferente. O post de venda no início do mês, provavelmente porque o cliente recebe no início do mês, né? Então, ele já começa a mandar promoções, publicações, assim, sobre vitrine, sobre produto, naquele momento ali, no início do mês. Então, assim, construir um cronograma. Esse cronograma não precisa ser dia a dia, pode ser semanal, pode ser quinzenal, depende do negócio. Aqui um outro falando do desenho de cargo. Tem empresa que está com necessidade de contratação de mão de obra. Então, aqui a gente apresenta um desenho de cargo. Então, assim, tem um cargo, qual é o cargo? Vendedor. O objetivo da função, requisito, né? O que é esperado desse profissional? É um diferencial para o negócio. Por exemplo, é um diferencial para o cargo de vendedor a pessoa ser uma pessoa comunicativa e possuir flexibilidade comunicativa, ser capaz de conversar com qualquer tipo de cliente que entre na loja, né? Assim, se ele não tiver a linguagem para falar com o cliente, a gente vai preferir um que converse, né? Então, assim, pode ser que no seu negócio o diferencial não seja a formação. Ele tem requisito de ter formação, de ter experiência? Tem. Mas o diferencial, ele pode ser mais pesado, mais significativo do que a própria formação. Então, assim, as atividades, né, do dia a dia, o que vai ser realizado, como é que vai fazer, horário de funcionamento, né, daquele cargo ali, que hora que entra, que hora que sai do serviço, ele é subordinado a quem? No caso, o vendedor, ele é subordinado ao supervisor de vendas. Aqui um outro tipo de protótipo também de desenho de cargo, com requisitos mínimos, né, competências básicas esperadas, competências diferenciadoras. Aqui trago uma ferramenta de gestão, que é o Kanban. Esse Kanban, nesse daqui do exemplo, ele tem 3 processos, 3 fases. A fase que tem que ser feito, aquilo que está sendo realizado e aquilo que está concluído. Então, tem para fazer, fazendo e feito. Cada quadradinho é uma atividade ou um processo que tem que ser executado ou está sendo executado. E a cor, a gente esquematiza assim, a cor por área do processo. Por exemplo, o amarelo seria estoque, o vermelho venda, e o roxinho a recepção ali, o fechamento a parte do caixa, atendente, né? Ou recepção. Conforme a atividade aqui, conforme você vai concluindo, você pega a caixinha, né? O quadradinho e passa para o próximo. Isso pode ser digital, como pode ser impresso. De repente, colocar num quadro de
aquele de alfinete, né? Ou quadro, dá para usar também. Aqui um dos mais simples que tem também, planilha de Excel. Aí, nesse aqui, ele fala de uma planilha de atendimento do telemarketing, para controlar como que foi o atendimento, né? Desde nota de atendimento, satisfação do cliente, se, aqui no caso de venda de curso, se ele aceitou o curso, comprar o curso ou não, quem é o cliente e o telefone, e quantas tentativas o vendedor fez, né? O atendente de telemarketing realizou. Aqui uma outra simples de planilha de Excel, de retirada do estoque, né? Um próximo sobre pesquisa de satisfação, muito satisfeito, pouco satisfeito, considerando que aqui é um chamariz aqui para o cliente responder, né? Por exemplo, a gente quer avaliar como é que está nosso atendimento. Para a gente avaliar como está o atendimento, a gente pergunta como é que está, né? Se foi bom ou ruim. Aí, no caso aqui, para ter certeza que o cliente vai responder, eles fizeram assim: responda o nosso questionário e concorra a prêmios. Então, assim, ele ativa um gatilho mental, que é aquele da troca, né? Então, assim, o cliente responde, porque existe a possibilidade de ganhar algo em troca. Lá, responda, concorra a prêmio de 1.500 em serviços de anúncio. Essa aqui é uma empresa de marketing. Aí, clique aqui e responda. Nesse caso aqui, tem cara de ser por um site, né? IBTech.org, pesquisa pelo site. Poderia ser um formulário Google, poderia ser um link do WhatsApp, mesmo uma conversa no WhatsApp. O importante é conseguir ter a resposta do cliente, entender qual que é a dor dele, a necessidade dele, e o que a gente pode melhorar no nosso atendimento. Aqui uma outra, também de pesquisa de satisfação, que ele usa o NPS. Esse NPS é o Net Promoter Score. Esse Net Promoter Score, ele tem uma métrica que vai de 0 a 5 ou de 0 a 10. De 1 a 10, no caso aqui foi de 1 a 10. Que ele fala assim, quem tá no meio, quem tá na ponta, tá na ponta. O vermelho ali é um grupo de cliente que ele significa detrator. O detrator é como se fosse um freio do seu negócio. E o de 9 a 10, quem dá essa nota de excelência, são os clientes promotores. Lá naquele outro fluxograma que eu mostrei o apoiador e promotor são as mesmas pessoas, tá? São os mesmos clientes, tipo de cliente. Então, os promotores. Quem são esses promotores? Aí, tipo, nesse caso aqui, a gente manda a pesquisa, né? E identifica. De 1 a 6, são os clientes que são os detratores. Eles são os clientes importantes no negócio. É o cliente que está insatisfeito com o seu negócio, com o seu atendimento, com o seu serviço ou com o seu produto. De repente, com a localização, com o estacionamento, ou o estacionamento é longe da loja, não tem ponto de parada. Assim, ele está insatisfeito e ele expressa a insatisfação dele. Então, quando a gente manda uma pergunta, né, um questionário, um formulário do NPS, a gente manda considerando o quê? Esperando o quê? Esperando a nota e um porquê da nota. Então, a gente tem a nota e tem uma resposta daquela nota. Então, o cliente detrator, ele é um cliente insatisfeito, ele pode danificar a sua marca e impedir o crescimento do seu negócio no boca a boca. Hoje, com as mídias sociais, com a internet, com o Instagram, o WhatsApp, com a viralização da informação, né? Fica um viral, todo mundo recebe aquela informação muito rápido, muito instantâneo, né? Qual que é o risco de um detrator? O detrator, ele queima o negócio, queima o produto, denigre a imagem da empresa com muita intensidade, no sentido de que muita gente vê ao mesmo tempo. Então, é o cliente que a gente tem que considerar assim, para a gente melhorar e dar uma resposta rápida para ele, para aquele comentário dele, o posicionamento dele não interferir nos futuros clientes, né, ou em quem te acompanha, e também para resolver o problema. Se a gente identificou lá que o problema lá que os clientes detratores estão trazendo é o atendimento ao cliente, ou é seu serviço de atendimento via WhatsApp, fala lá, venda online, mas a online demora mais que a presencial. Eu quero, para agora, tem que esperar 5, 6 dias para ter uma resposta. Então, assim, se o cliente está reclamando do tempo de atendimento, a gente tem que ver por que está demorando esse atendimento. Isso tem como otimizar o tempo. Já o cliente promotor, que é o de 9 a 10, eles são quem? São clientes leais, que continuaram comprando e indicando a sua solução aos outros e alimentando o crescimento do seu negócio. Ele é um cliente que ele não considera o detrator, ele te defende.
Então, o promotor é aquele cliente que, no meio de uma discussão lá no Instagram, no Facebook, né, no comentário de uma foto, ou no Google Meu Negócio, é o primeiro que responde. Às vezes, o nosso cliente promotor, ele está mais conectado que a gente, empresário. Então, antes da gente poder dar um posicionamento, uma resposta, quanto a uma crítica ou um desabafo de um cliente, o promotor já promove a gente, já vai lá, já defende, marca a gente, fala assim, olha aqui que tá falando aqui, ó, isso aqui não é certo, não é verdade, não. Eu compro na loja há 15 anos, eu sempre fui bem atendido, os produtos são assim, assado, né? E no outro ciclo, eu tive um cliente que falou sobre os detratores, que nem sempre o detrator é um cliente. Pode ser um cliente oculto, né? Pode ser a concorrência. De repente, nosso negócio está indo tão bem, que está incomodando a concorrência, que ela vai lá na rede social, vai lá na foto e faz o comentário baixo, né? No sentido de tentar queimar a gente, né? Aqui o próximo é uma técnica também, a simulação. Na simulação, eu gosto muito dessa técnica, na simulação, a gente faz a situação o mais próximo do real. Que é, no caso, assim, em vez de realizar, fazer realmente o protótipo ali, a solução ser executada, a gente faz uma simulação. Né? Pode ser um vídeo, pode ser não precisa ser gravado em vídeo, mas vai ser executado. A gente coloca ali, olha, eu quero fazer um teste do meu supervisor, se ele ficaria bem como gerente. Então, a gente faz uma simulação, ele faz de conta que ele é o gerente por 3 dias, e faz o acompanhamento de como foi o desempenho dele no cargo. Rapidinho, só 3 dias, né? Não precisou promover ele a gerente, ficar lá 5, 6 meses com a pessoa no cargo, para identificar que a pessoa não tinha a condição de estar ali, né? Então, a gente faz isso de forma sucinta, de forma rápida e curta. Aqui, como a gente tem muito loja de roupa, tem uma empresa de materiais de construções, a senhora não está online aqui, mas ela vai assistir, quanto à disposição de produto e tal. Então, assim, uma forma da gente fazer mudança de layout, né? Mudança da apresentação do produto, ou, no caso aqui, é um layout de cozinha, né? Eu trago aqui um tipo de protótipo que é a maquete, o da esquerda é a maquete, e o da direita é uma planta baixa. Não refez a cozinha fisicamente, né? A gente só fez um esquema de como seria, como ficaria a cozinha. Então, a gente apresenta esse esquema para quem vai realmente operar lá na cozinha, né? Se fosse na loja de roupa, né, no estoque, ou na loja mesmo, na parte que o cliente chega ali na recepção, a gente analisar se tem a necessidade, por exemplo, de trocar uma bancada. De repente, a gente tem uma bancada de 4 metros e tem só 2 vendedores. Poderia ser uma bancada de 2 metros, né? Diminuir a bancada e ter mais 2 metros de área livre ali para o cliente passar. Ou para colocar, de repente, uma outra prateleira, né? Um outro produto, ou um manequim. Aí, no caso da cozinha aqui, separar, né? Aquela área de produtos que estão em cozimento da outra área de produto que é resfriado, né? De repente, salada, doce, maionese e tal. Fica numa área e o produto vai ser cozido em outra para não atrapalhar, né? Porque fica difícil, né? Tem um esquentando, outro esfriando, aí não conversa, não flui mesmo, não. Então, nesse sentido aqui, eu trago um tipo de protótipo, que é a maquete e a planta baixa. Então, vamos lá. Como prototipar? Eu trago aqui agora as etapas de construção de um protótipo. Não só a construção, né? Como a validação dele também. Primeiro, eu apresentei os tipos de protótipo, né? Podem trabalhar com outras formas, se julgar necessário, como desenho, vídeo, quadro de atividade, né? Feito à mão mesmo, depois colocar ele de forma mais estruturada ou não, né? Caso a gente tenha que melhorar. Então, a gente escolheu o protótipo, o tipo de protótipo. Então, a gente escolhe um produto ou a solução de um problema para começar a fazer o protótipo. 2, a gente define qual tipo de protótipo vai ser feito, conforme eu apresentei para os senhores, ou aqueles que o senhor julgar necessário e viável de ser feito no seu negócio. 3, fazer o protótipo. 4, testar com o funcionário ou com o cliente, com um grupo de funcionários ou com um grupo de cliente, com um grupo de parceiro, com um grupo de fornecedor, de repente, com a concorrência, né? Não sei, vai depender de como que vocês lidam, tem um relacionamento com a concorrência em si, né? Com o outro. Pedir o feedback, né? Número 5, pedir um feedback do protótipo para quem testou. Por exemplo,
Eu quero testar um novo prato no meu restaurante. Beleza. Antes de eu comprar 50 quilos de um produto lá, de repente, javali. Compra 50 quilos de javali, R$ 400 o quilo da carne, coloca no buffet e ninguém come. Perdeu, né? Então, antes de eu fazer um passo desse tamanho, a gente faz um protótipo do prato. A gente compra uma dose menor, faz o prato, o tempero que tem que usar, o tipo de produção que vai ser feita, né? Cozimento ali, ou assado, frito, e apresenta aquilo lá para 5, 6, 7 pessoas, pede para fazer o teste ali, dá preferência, por exemplo, a gente vai usar 6 clientes, e eu já identifico quem é meu cliente reclamão e quem é meu cliente que me elogia demais. Então, a gente pega o 3 de 3. 3 reclamão, 3 detrator e 3 impulsionador, 3 promotor ou 3 que me elogia. Coloco ali para experimentar o prato. E escuta a crítica, peço feedback, anoto, né, o que é melhoria. Ah, tá muito cozido, tá pouco cozido, tá duro, tá mole, o cheiro é muito forte, não gostei do tempero. Analisa ali e refaz. O protótipo tem essa vantagem. A gente faz ele, executa. Se tiver que ajustar, a gente faz o ajuste, a gente faz a melhoria, faz a mudança e retesta de novo. Aí ficou ok. O cliente seu falou, fechou. Fechou o sabor, fechou a textura, fechou tudo. Agora, vamos produzir, entendeu? Ou vamos testar de uma forma maior. Em vez de eu produzir todos os dias, eu coloco aquele produto uma vez na semana no cardápio e vejo se tem realmente a saída que teve no teste, antes de dar o passo de colocar todos os dias no cardápio. Então, o passo 6, o que é? Ajustar, alterar, caso seja necessário. Se no primeiro teste foi tudo positivo, foi tudo ok, os senhores já conseguiram o resultado esperado, põe para validar, né? Foi validado no caso, né? Foi aprovado, ele é validado. Tá pronto esse protótipo. Se o protótipo foi testado e validado, ele poderá ser colocado em execução. Lembre-se de sempre acompanhar se todas as etapas que foram definidas estão sendo executadas. Por exemplo, era um teste sobre melhoria de layout na cozinha, porque eu contratei uma cozinheira, tipo a Ana Paula, né? Tipo eu, grande. O espaço que tinha para a cozinheira passar não coube ela. Então, lugar apertado. Eu vou mudar alguma bancada, alguma mesa do lugar, para ela ter o trabalho dela sendo executado de forma ok. Quem tinha que puxar a bancada para abrir espaço eram os moços lá, os garçons. Então, assim, os 4 garçons ia pegar a bancada, puxar e beleza. E essa era uma parte do protótipo, mudar a bancada de lugar. E o que aconteceu? Não foram lá tirar a bancada de lugar. Como que esse teste vai dar certo? Não foi executado. Então, a gente tem que ter certeza que tudo que foi planejado para execução vai ser executado, para poder validar realmente se deu certo ou não. Então, aquilo que a gente colocou no papel, a gente executa. Aquilo que a gente colocou no plano de ação, a gente executa. Senão, a gente não vai conseguir o resultado esperado, porque não foi feito, no caso, né? Então, a partir das etapas, eu trago para os senhores aqui, até trouxe durante a apresentação, dicas. Passando o motoqueiro fantasma. Dicas gerais para o processo de prototipagem. Construir um protótipo, né? Fazer o protótipo se chama prototipagem. Fazer um rascunho se chama rascunhagem. Não existe rascunhagem, então a gente vai ficar com prototipagem, tudo bem? Então, assim, não existe nada que não possa ser prototipado. Independente da proposta de inovação que foi gerada, ele pode ser prototipado. Seja lá o que os senhores imaginaram, seja lá o que a gente identificou como um problema no negócio, aquilo tem sim forma e maneira de ser prototipado. De preferência, de forma mais simples, tá? Para a gente não complicar muito. Não se apaixone demasiadamente pelo que está sendo prototipado. Não crie muito amor pela solução. Crie amor pelo problema. Vamos resolver o problema. Não vamos apaixonar na solução. Porque pode acontecer de que a solução que foi escolhida não resolva o problema. E a gente fica lá martelando naquela solução e esquecendo o problema. Então, não se apaixona. Pode apaixonar, mas não apaixona muito. Então, não se apaixone demasiadamente por aquilo que está sendo prototipado, pelo protótipo. É natural que em alguma etapa do processo, né, em alguma etapa,
as pessoas comecem a se empolgar com o nascimento de um futuro novo serviço, novo produto, nova apresentação, nova aparência do negócio, né? Se empolgar demais. Todavia, qual é a função do protótipo? A função do protótipo é justamente descobrir os possíveis gargalos, erros, falhas ou desvios do novo serviço ou do novo produto. Então, a gente vai testar sem muita gana, porque se de repente a gente identificar que aquela solução, que aquela ideia, ela não é viável, a gente abandona a ideia, tudo bem? É como se fosse um amor passageiro, né? Tá lá, tá amando, tá lindo, se preciso for, toca o barco, ok? Um outro ponto é, isso aqui é especial, principalmente para os senhores que estão com dificuldade ou identificamos problemas que dizem respeito ao consumidor, ao cliente. Primeiro, esse vai para a Fabiola. Fabiola, vai para a senhora, esse daqui. Veja com os olhos do cliente. Por quê? A gente não vai ver com os olhos do empresário ou com os olhos do profissional. Por exemplo, o André, ele é da área das mídias visuais lá, banner, gráfica, impressão. Ele é dessa área, ele é um profissional disso daí. Ele entende da cor, ele entende do designer, ele entende do que está na moda, o que é tendência, o que a tecnologia manda. Mas ele não vai vender só isso. Ele vai vender para o cliente aquilo que o cliente quer. Então, ele tem que conseguir identificar a necessidade do cliente. Além disso, por exemplo, ele identificou a necessidade do cliente, ele está vendo a solução com o olho do cliente. Aí ele entra como profissional e sugere: senhor, eu não consigo colocar a letra azul no fundo verde, porque senão vai parecer fundo, a letra vai sumir. Não combina. A letra azul vai ficar linda no fundo branco, igual o Brasil Mais, ó, linda. Então, assim, nesse sentido, igual a Fabiola, que a gente estava conversando, no sentido assim, o nosso cliente é uma pessoa simples, né? Ela tem serviços de pet, né? Pet shop e clínica veterinária. O nosso cliente é um cliente simples. Ele não está procurando uma clínica veterinária. Ele está procurando um atendimento veterinário. Ele só quer um médico veterinário que atenda ele pelo WhatsApp, pelo telefone, ou que vá na casa dele, ou que ele possa levar o cachorrinho dele, o pet dele, no consultório, ou no pet shop, desde que tenha um médico. Então, a palavra que a gente usa, atendimento veterinário. Né? Então, assim, a gente vai ver o nosso negócio, vai ver a solução, vai ver o problema com os olhos do cliente. Mesmo sabendo que haverá lá na frente uma etapa para testar o protótipo com um grupo de clientes, é importante pensar como se fôssemos um cliente desde o início. Pense nas reclamações, considere as sugestões que você já recebeu durante o ano, durante a experiência, né? Pense no perfil do cliente atual. Considere o perfil do público que os senhores querem atingir, mantendo o atual e prospectando futuramente uma outra linha. Por exemplo, do Manuel. O Manuel da área de estética. Antes, era um tipo de serviço que prestava. Hoje, diversificou o negócio. Mantém os clientes antigos, imaginando o cliente futuro. Porque, provavelmente, o cliente que ele já tem não vai consumir os dois produtos. Porque entrou um produto que tem, por exemplo, um valor agregado. Então, o consumidor é o consumidor que está disposto a pagar aquele valor. Né? Então, é um futuro cliente. Então, ele considera o quê? Considera o perfil do cliente atual, o perfil do público atual e espera, né? Trabalha imaginando o perfil do público que quer ser atingido. Com exemplos parecidos de outras empresas. Então, considere também os concorrentes. Visite rede social. Se o senhor não tiver um rosto que o concorrente conheça, vai na loja, vai lá ver como é o atendimento. De repente, seu cliente chegou e falou assim, porque lá no fulano, pelo menos lá tem café. Aqui não tem nem água, não serve nem água pra gente. Então, você vai lá no fulano e vê se realmente tem um café. Vê onde que o café dele tá. O café dele tá na frente da loja ou tá lá no fundo da loja? De repente, o café tá lá no fundo, quase na copa. O cliente tem que entrar, passar pela recepção, desviar de 15 vendedores para chegar no café. Então, o que aconteceu? Ele percorreu a loja inteira, ele viu todos os produtos. E ele nem foi pelo atendimento, ele foi pelo caso do café. E acabou comprando, porque ele andou 20 metros no meio da loja, uma hora ele sai com alguma coisa na mão, né? Então, ele comprou. Então, visita o concorrente, entenda como que o concorrente relaciona com o cliente, ou
ou relaciona, por exemplo, com o problema, né? Como que ele identifica o problema ali? Você vai conseguir observar isso. Uma outra dica que eu trago aqui é: volta e refaça. Volte e refaça quantas vezes forem necessárias até chegar no ponto que o senhor quer. Não tenha receio, não tenha medo de que o protótipo não dê certo nas primeiras vezes. Não tenha medo. Ai, não deu certo, eu vou desistir. Não precisa disso tudo, não exagere. Então, o que que é? Vamos aproveitar esse momento que eu estou aqui, que os senhores têm o suporte dos consultores, né? Dos consultores sêniores do Sebrae mesmo. Vamos errar agora. Para errar sozinho é mais difícil. Vamos errar acompanhado, errar em grupo. De repente, o que a gente está achando que é erro, na verdade, é acerto. A gente está melhorando, a gente está otimizando a execução de uma atividade. Então, refaça sempre que necessário. Pivote. Esse é um termo da inovação. O pivô no basquete é o jogador que refaz jogada. Por exemplo, na hora que está indo, avançando para fazer a cesta, ele é aquele baixinho. Não sei se você já assistiu basquete. No basquete, no time tem um baixinho. Não sei o que aquele baixinho está fazendo. O baixinho tem a função de refazer a jogada. A função da vida dele é isso. Ele é o pivô. Ele tem que fazer o pivote o tempo inteiro. Então, assim, ele é a pessoa que refaz a jogada. Então, na prototipagem, nesse processo, a gente precisa refazer. E esse refazer, esse remodelar, modificar, o que que é? É um pivote. Para que serve? Para analisar, refazer, redesenhar, acrescentar novas situações, antecipar a reação do cliente, imaginar, por exemplo, assim, mas se eu fizer isso, será que vai ser receptivo para o meu cliente? Ele vai gostar daquilo ou não vai gostar? Pensar como cliente. Reflita com o máximo possível de informação que os senhores tiverem nesse processo de prototipagem, que é o processo, é o momento que a gente está testando, que a gente está avaliando se realmente aquela ideia é viável ou não. Né? Para fechar com chave de ouro nesse processo nosso de prototipagem, e uma das vantagens de quem está no projeto, agora com a gente no ciclo 5, o Sebrae vai fornecer, né, possibilitou uma oficina, um momento gratuito, gosto dessa palavra gratuito, né? Uma oficina subsidiada com um especialista em gestão, que é o Alberto. O Alberto Santana, ele é um consultor de Sebrae. Não se engane pela essa cara de menino novo, tá? Pelo menos 20 anos de Sebrae ele já tem. Então, o Alberto, ele vai fornecer essa oficina de protótipo. Ele tem formação técnica, né, especialista, no mestrado. Ele tem mestrado em administração de micro e pequenas empresas, tem graduação em administração, tem graduação em comunicação social, rádio e TV, todos eles pela Universidade Federal de Mato Grosso, cuiabano, né, aqui do Mato Grosso, forte, e atualmente ele é analista de negócios. Então, assim, peço para os senhores que participem, será de forma online, ao vivo, não vai ficar gravado, então é só ao vivo mesmo, não perca, né, a oportunidade. Será às 18h30, né, às 6h30 da tarde, horário de Cuiabá, horário local, e vai ser encaminhado pela plataforma Zoom. Caso os senhores tenham interesse, né, ou quem estiver assistindo no YouTube tenha interesse de participar também, solicita o link, né, que se tiver vaga na sala, a gente pode disponibilizar também. Vamos levar o conhecimento onde ele tem que estar, né, que é todo lugar. Então, vamos aproveitar esse momento aqui. Nesse intervalo agora de 2 semanas, né, de hoje para as próximas 2 semanas, vamos construir os nossos protótipos, né, buscar uma ideia de solução para aquele problema que a gente identificou, e para finalizar, e ter certeza que a construção e a execução, né, a validação do processo, né, do protótipo foi bem sucedida, a gente fecha com essa oficina aqui. Caso, nesse intervalo de 1 semana e meia aí, tem algum contratempo, ou algo do gênero, finaliza com a oficina, tudo bem? E para encerrar o nosso momento, eu trago uma tarefa. Eu gosto de tarefa, né, para essa escola, né? Mais uma atividade para a gente executar. Qual que é? A tarefa do empresário, mas não é do empresário sozinho, é do empresário e sua equipe, é do empresário, se for um casal, né, do casal, e testar. Se for com cliente externo, testar com cliente externo, pedir feedback, ouvir com carinho as críticas, receber as críticas, que, assim, de repente aquela crítica não é crítica, é somente ponto de vista do cliente mesmo, né? E talvez o ponto de vista de um cliente reflita
naqueles outros clientes também, né, que não participaram do teste. Então, assim, o que os senhores vão fazer? Desenvolver um protótipo, realizar o teste e validar. Lembrando que validar é tornar positivo o protótipo, é analisar. Por exemplo, o meu problema é o marketing digital. Eu já tenho Instagram, eu já tenho WhatsApp, tenho o Google Meu Negócio e não tem nada a ver comigo aquele negócio lá. Eu não consegui publicar, ou eu publico um dia, daqui 5 dias eu esqueci que tinha que publicar de novo, já me perdi com a publicação, eu não tenho um tema certo para seguir na minha publicação, não sei se eu coloco promoção, se eu lanço uma campanha, se eu mostro meus produtos, se eu mostro meu lugar, se eu faço uma live. Organiza a ideia. Então, assim, o senhor não sabe, ótimo, ninguém sabe mesmo. Mas eu tenho a ideia, eu tenho essa ideia e vou pôr no papel, vou pôr para fora. Por que para fora? Porque o que a ideia que está na cabeça está na nossa cabeça. Quando a gente expõe, mostra para outra pessoa, junta com a ideia das outras pessoas. E pode ser que a nossa ideia não seja viável, ou que sim, a nossa ideia é super viável. Então, a gente expõe essa ideia para o grupo, né? Para o cliente, para o companheiro de serviço, para um parceiro, fornecedor, e valida. Esse validar é tornar positivo, é concluir. Falar, ó, deu certo, sim. A minha ideia de solução é criar um cronograma, é ter um cronograma de publicação, e eu já defini o meu cronograma aqui. Vai ser assim, assim, assado. A Selma gosta de fazer live, a Selma vai fazer live sexta-feira. Segunda-feira, não sei, quarta-feira. Definiu quarta-feira, 4 da tarde, é o dia de live. O dia que chega o produto, eu vou fazer uma live mostrando os produtos chegando. Fala assim, olha aqui, galera, ó, novidade, trabalho com exclusividade, tenho só 3 peças no tamanho 52. Quer? Vem buscar, né? Então, assim, lançar nesse sentido, assim, de pôr no papel aquilo que a gente vai executar. Implementar as ações, né? A gente já trabalhou com plano de ação, né? Estamos trabalhando com ele. Colocar em execução o plano de ação, né? As atividades estão definidas lá. Pensar o que dá para melhorar no plano de ação, pensar o que dá para melhorar na solução, né? No protótipo. E eu vou dar um tempo, assim, igual o professor Bravo, né? 2 semanas para fazer isso aí, para fazer o protótipo, para testar e para validar ele, tornar viável, ok? Peço para os senhores que utilizem o canal do WhatsApp, tá? Com sistema de comunicação, eu sou bem WhatsAppeira, né? Então, precisou, teve dúvida, me manda mensagem, coloca no grupo também, não tenha vergonha de errar no grupo, no sentido de que se a gente consegue alcançar um resultado na nossa empresa, pode ser que esse mesmo resultado, essa mesma solução, ou mesmo problema que a gente tem, se reflita no grupo, né, nas outras empresas. E talvez a forma que a gente conseguir solucionar um problema no meu negócio pode refletir no nosso colega que está lá em Cocalinho, que está lá em Sinop, que está lá em Cotriguaçu, está muito longe, tipo, ele não é meu concorrente. Pensando na Juliane e na Selma, ambas, mesmo negócio, loja de roupa. Só que o tipo de roupa é diferente. Selma trabalha com moda infantil, Juliane trabalha com moda infantil, infanto-juvenil, e Selma trabalha com moda maior, plus size. Então, assim, é um disparate um do outro. Mas ambas trabalham com roupa, ambas devem ter problema com o fornecedor, deve ter alguma dificuldade com o marketing, entendeu? Que dá para resolver de um jeito, para mim, e esse mesmo jeito que resolver um problema, refletir para o meu companheiro, né, ou para o meu concorrente, meu parceiro. Assim como uma solução que serve para mim não pode ser que não sirva para os senhores, né? Nesse sentido. Então, aqui, agradeço a presença de todos. Se puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto aqui, finalizando. Ah, todo mundo muito lindo. A hora que estiverem prontos, me avisem que eu lanço o clique aqui. Brincadeira, já terei 35 fotos. Peguei a Larissa arrumando o cabelo ali e tudo. Aí, Letícia. Ô, Alexandre, te vi, Alexandre. Então, prazer te conhecer. Então, assim, agradeço a todo mundo que esteve presente. Muito obrigada. Aí, estamos aí com essa semana aí de prototipagem. Peço para os senhores, né? Façam um protótipo, imagine como resolver o problema. Algumas das empresas, a gente já começou o processo de prototipagem, mesmo assim, fora do cronograma, né? Mas, por trás, o que já está sendo executado já é realmente um processo de prototipagem, né? De melhoria. E, às vezes, a gente precisa fazer uma coisa antes de poder realmente buscar a solução, né? Dar um passo para trás para poder observar o que está acontecendo ao redor, acontecendo no negócio, para a gente poder executar.
Então, assim, eu vou finalizar a transmissão aqui. Obrigada a todos que assistiram, participaram.